Olá, tudo bem? Seja bem-vindo você, estudante do 6º ano, Ensino Fundamental 2. Meu nome é Raulston Breno Mota, a nossa disciplina é Língua Portuguesa. E na aula de hoje, queremos estudar uma carta de solicitação, a sua estrutura e seus objetivos. Agora, eu quero levantar aqui um ponto. Carta, hoje em dia, é uma palavra assim, até esquisita, porque é um fato, nós não escrevemos mais cartas, escrevemos mensagens, e-mails, né? Então, poderíamos também usar outra palavra no lugar dela. Por exemplo, no lugar de palavra, um texto de solicitação. Pode ser também, tá ok? Porque a palavra carta, se você for ao correio, vai até engraçado dizer isso, se você for uma agência de correio hoje, dificilmente você vai encontrar alguém com uma carta na mão para enviar. Você vai encontrar alguém depositando objetos, caixas, mas uma carta mesmo é algo muito raro. Mas fica a dica para você então. E a habilidade que precisamos aprender ao estudar esse tipo de assunto? Vamos lá. Analisar a partir do contexto de produção, da elaboração desse texto, dessa carta, ou dessa mensagem, a forma de organização das cartas de solicitação e de reclamação, porque elas não têm a mesma função. Datação, forma de início, apresentação contextualizada do pedido. Porque quando você faz uma carta de solicitação ou um texto de solicitação, obviamente há um contexto, né? Você vai narrar um fato. Olha, aconteceu isso, 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 isso comigo ou com alguém, se a carta é sobre alguém ou para alguém. Então, você tem que contextualizar o que aconteceu, onde aconteceu e fazer a sua solicitação. Vamos lá. O que é uma carta de solicitação? Sendo bem assim, objetivo. Primeiro, é um gênero textual argumentativo. Observe a importância que tem a argumentação. Ou seja, você colocar o seu ponto de vista, descrever um fato de maneira clara, precisa, objetiva, transparente e argumentar, mostrar por que você está escrevendo aquela carta. Isso é argumentação. As palavras que você escolhe, que você usa na sua comunicação para fazer valer o seu ponto de vista, não é? Para convencer a outra parte de que você está correto, está com razão, está no seu direito. Busca solucionar um problema. Todos nós, nesta vida, já fazemos e vamos fazer solicitações. Até quando você faz a sua oração, é uma solicitação que você pode fazer ali. E nós geralmente fazemos isso. Pedidos, não é? Pedidos formais, informais, por escrito ou dizendo. Nós o tempo todo, se você parar e prestar atenção, fazemos solicitações. É um por favor, por gentileza, ou pelo menos deveria ser assim, não é? Por favor, gentilmente, não é? Usar as palavras adequadas. A linguagem tem que ser formal, precisa e objetiva. É um texto que vai ser encaminhado para alguém. Não pode ser um texto que, como você escreve no WhatsApp ou no Twitter. Não pode. É um texto que ele é formal. Não é que você vai gastar todo o português que existe para fazer o seu documento, a sua carta, o seu texto. Mas aquele texto que, inclusive, geralmente é curto, não é tão longo assim, coisa de meia página, poucas linhas, mesmo assim, ele tem que ser formal, preciso, objetivo. Tem um exemplo aqui que a gente vai aprender mais com ele. Antes do exemplo, quero mostrar a você a diferença que existe, e ele é muito simples de ser entendida, solicitação e reclamação. Qual que é a grande diferença? Olha aqui, a carta de solicitação ou um texto de solicitação, ele apresenta um pedido. Solicitar é pedir. Fazer um pedido. Estou solicitando, estou pedindo. Agora, carta de reclamação, o nome já fala, estou reclamando, protestando, demonstrando a minha indignação, a minha insatisfação. São dois textos diferentes, tá bom? Cuidado para não fazer confusão. Mas é muito simples de entender.
A estrutura de uma carta ou de um texto de solicitação. Vamos a ele. Vamos a ela, né? A estrutura. Local e data. Tem que colocar. Tem que estar presente no papel, se você for escrever à mão, se for manuscrito, ou no texto que você for digitar. Tem que constar ali. Identificação do destinatário. Quem que é o destinatário? A quem vai ser encaminhado o documento. Atenção ao uso dos pronomes de tratamento. Eu trouxe alguns aqui para você não se esquecer, nem confundir, nem usar de modo errado. Uso do vocativo. Já vou explicar mais à frente. Corpo do texto. É o texto mesmo. Porque até agora aqui, local e data, identificação e vocativo, são elementos de introdução. Agora, o corpo do texto, que vai conter a solicitação, local onde se faz a solicitação e apresentar os argumentos. É quando você vai realmente escrever o que aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, argumentar e mostrar a sua solicitação. Despedida e assinatura. Você tem que se despedir educadamente, né? Sem esbanjar muito no próprio português, nos advérbios, substantivos, ser bem objetivo e educado e assinar. Só isso. É um texto muito simples e muito fácil. Vocativo. Lembra que nós vemos aqui agora? O que é um vocativo? Vocativo, olha que interessante, latim, vocare. Vocare em latim significa chamar. Vocare. Então, vocativo é quando você chama, você usa um nome para chamar alguém, né? Então, olha só, é a palavra usada para chamar pelo nome ou apelido, não é o caso de uma carta de solicitação, por favor, não use apelido em uma carta, mesmo porque dificilmente você vai conhecer a pessoa. Geralmente você não conhece, é uma empresa, então você comprou alguma coisa, ou é um órgão público, você não conhece, não tem intimidade com a pessoa, mas é apelido. Mas o vocativo pode ser usado sim, nós usamos demais o vocativo o tempo todo numa relação pessoal de intimidade. Amorzinho, benzinho, ou até com os animais nós fazemos muito isso, tem exemplo aqui, ou característica. Então, é uma palavra que você usa para chamar alguém. Vocare, chamar, tá? Vamos lá. Exemplos. Mãe, vírgula, cadê meus cadernos? Já falou muito isso, né? Mãe aqui é o vocativo. Você usou o substantivo mãe para chamar a sua mãe, certo? Cacau, vem aqui, sua cachorrinha manhosa. Tá vendo? Cacau que é o vocativo. É o nome que você usou para chamar a cachorrinha. Né? E foi carinhoso com ela aqui. Lindinho, tá vendo aqui, ó? Pode ser um apelido. Lindinho, corre aqui que papai chegou. Muitos pais fazem isso quando chegam em casa do trabalho depois de um dia inteiro. Chega em casa, chama o filho, Lindinho ou Lindinha, vem aqui. Aqui é o vocativo. É o nome que você usa para chamar alguém, certo? Isso é vocativo. Mas numa carta de solicitação, você não vai usar Lindinho e nem apelido, certo? Vamos ver como que nós fazemos nesse documento. Quanto aos pronomes de tratamento, é importante você ter noção daqueles mais usados, porque alguns nós pouco usamos, raramente usamos, nem trouxe aqui. Também são muitos. Eu trouxe os essenciais, nós usamos no nosso dia a dia e usamos assim com mais frequência. O você, todo mundo já usa, já conhece, né? Tratamento familiar. É um V minúsculo e o ponto. Essa é a sigla dele, é a abreviatura. Senhor e senhora, veja bem, o S maiúsculo com ponto, senhora com A ali acima do R, tratamento de respeito. Vossa Senhoria, ali está a forma como se escreve em modo abreviado. Para pessoa de cerimônia, correspondência comercial. Também nós podemos usar esse tipo de pronome de tratamento. Vossa Excelência é para autoridades, um prefeito, um governador, né? Um vereador, um deputado, ministro. Mas quando é que eu e você vamos usar? Muito raramente. Mas existe esse pronome, ele é muito usado em documentos oficiais. Ilustríssimo é muito usado em documentos e cartas, ele é mais cerimonioso. Ilustríssimo é um I maiúsculo, um L minúsculo, ponto MO, tá? Ele é muito usado, por exemplo, no documento de solicitação.
ok? Ele é respeitoso, é cerimonioso, porque não há intimidade entre você e a pessoa. Então tem que ter uma certa distância, um respeito, por isso nós usamos muito comum o ilustríssimo. Vamos a um exemplo então. Olha aqui, carta de solicitação. Pedido de desligamento de energia. Acontece todos os dias. O morador ele vai se mudar da casa, ele vendeu a casa, ele alugou a casa, vai deixar o imóvel vazio. Ele faz então, a empresa, um pedido de desligamento de energia. Aqui é um exemplo. Belo Horizonte, 27 de setembro de 2021. Olha só, cidade, dia, mês e ano. Lembra? Data, cidade e data completa. O A quem? A empresa, o nome da empresa que fornecimento de energia. Aqui em Minas nós sabemos qual é, né? Ilustríssimo senhor gerente de atendimento desta agência. Olha o ilustríssimo aqui. Você não conhece a pessoa, não sabe o nome dela, a menos que você tenha ido até a agência, perguntado pelo nome dessa pessoa, aí você pode colocar. Se não sabe, apenas diga, ilustríssimo gerente de atendimento desta agência. Qual agência? Que vai atender o seu pedido. Então, aqui é a introdução do seu documento, os elementos informativos. Vamos lá. Agora vem a sua solicitação mesmo, o corpo do texto. Eu, seu nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, sobrenúmero X, RG, número X. É muito formal, né? O documento é esse. Você tem que se identificar. Residente, domiciliado, endereço completo com CEP. Por que com CEP? A empresa pode precisar entrar em contato com você. Então, é preciso nome completo, dados completos, endereço completo. Ela pode precisar enviar uma carta pelo correio. Não é uma carta de amizade, de amor. É uma carta informando sobre o processo, certo? Venho por meio desta carta, requerer o desligamento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora número, lá em cima na conta de luz, aparece, tá? Porque cada consumidor tem um número específico, igual um CPF. De minha titularidade, em razão de, você vai pôr motivo. Você vai desocupar o imóvel, você vai vender o imóvel, você vai alugar o imóvel, você vai encerrar a locação do imóvel, é um exemplo, né? Estava alugado. Ou vai demolir o imóvel, outro imóvel vai ser construído ali, não é? Então, é preciso colocar a razão, o motivo pelo qual você está fazendo a sua solicitação. E, para encerrar a sua carta, informo que não existem débitos pendentes, quer dizer, que nada que você não está devendo nada, não tem nenhuma conta atrasada. E que efetuarei o pagamento do consumo gerado até o desligamento da unidade. Quer dizer, você vai pedir o desligamento, mas vai quitar todos os débitos, vai encerrar esse consumo sem dever nada. Você está argumentando aí, né? E se comprometendo, porque depois você vai assinar isso aqui. Atenciosamente, vírgula, nome e assina. Acabou. Está vendo? Não tem dificuldade. Quer dizer, você tem um modelo de carta. Outra coisa também, a internet possui vários sites confiáveis em que você pode ter um modelo de carta. Nós fazemos muito isso. Você não vai inventar a roda, né? Há muitos modelos, porque é um padrão, é um documento padrão. Não é igual um poema que você escreve de modo subjetivo e vai expressar o sentimento e a emoção e ali vai escrever do seu jeito. Vai ter a sua cara aquele documento. Aqui não. Aqui é um formato padrão. Claro que as informações elas vão variar. O nome da pessoa, CPF, identidade, onde mora, o motivo, mas a estrutura é a mesma. Entendeu? É muito fácil, não tem mistério. E agora, vamos fazer uma atividade que está no seu PET. No PET 4, na semana 5. Está no seu PET. Eu tirei de lá, trouxe para cá, para a gente fazer aqui juntos. Vamos lá? Leia a carta a seguir e complete o esquema. É a segunda carta. Olha só. Belo Horizonte, 11 de agosto de 2021. Lembra? Tem que ter tudo isso aqui.
cidade, dia, mês e ano. Ilustríssimo senhor, diretor da Agência Central de Correios, nesta capital, prezado senhor. Então, é um texto bem formal mesmo. É assim que se escreve. Aqui é o cabeçalho do seu texto. Aí vem o corpo do texto. Venho, por meio desta, solicitar autorização para uma visita dos alunos do 6º ano a essa agência da empresa de Correios e Telégrafos no próximo dia 20, às 9 horas. Tá vendo? Tem que ter onde é a agência, é aquela, não é outra. Tem que ter especificando os alunos, a turma que é, o dia que é do mês, o horário que é, a fim de que eles possam conhecer as atividades, o funcionamento e os serviços oferecidos pela agência, para que a turma vá conhecer o local, que é interessante, como é que funciona uma agência de Correios e Telégrafos. Até telégrafo é um nome estranho para muitos de vocês, porque já nem se usa mais esse aparelho. Mas enfim, é uma tradição. E aí, termina. Vai finalizar então essa carta, ou texto de solicitação. Esclareço que contatos telefônicos anteriores já foram feitos e a referida data deve estar agendada. Então, ela está apenas confirmando, pedindo uma confirmação desse agendamento. Atenciosamente, Maria Santos, professora de língua portuguesa. Pronto. Fez um claro, objetivo e formal. Isso é um texto de solicitação. E agora? Quem que é o remetente? Quem que está enviando, encaminhando essa solicitação? É fácil. Aqui, ó. É a Maria Santos, professora de língua portuguesa. Ela é a remetente, certo? O destinatário, quem é? Tá fácil também. Só você vir aqui, ó. É o diretor da Agência Central de Correios naquela capital. Pode ser Belo Horizonte, outra cidade. Depende, aqui é só um exemplo, né? Depende da capital que é. Mas é muito simples. Então, é para esta pessoa aqui. Outra pergunta lá, solicitação. Qual que é a solicitação? Ela pede aqui, ó. Ela pede uma visita de aluno do 6º ano àquela agência. Essa é a solicitação. Qual a argumentação que ela usa? Olha, ela fala assim, perdão. Eu quero que eles conheçam as atividades que ocorrem dentro da agência, para que essas crianças, esses adolescentes, saibam como funciona, de fato, por dentro, uma agência de Correios. A entrada de documentação, a saída, a logística, o horário, quem faz o quê, como que é o processo todo ali dentro. E, por último, a despedida, não é? Ela usa um advérbio, atenciosamente, advérbio de modo, não é? E se despede. Só isso e mais nada. E o que então, perdão de novo, é isso. O que aprendemos, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos sobre escrever uma carta de solicitação e a sua diferença com relação a uma carta de reclamação, porque não são o mesmo documento, nem têm a mesma intenção. Uma carta de solicitação, o nome já diz, estou fazendo um pedido. E uma carta de reclamação, o próprio nome também já diz, estou indignado com o que aconteceu e espero que providências sejam tomadas. Então, essa é a grande diferença. E nós vemos a sua estrutura, cidade, dia, mês e ano, uso formal de pronomes, a quem se refere aquela carta, não é isso? Depois o corpo do texto com argumentação da sua solicitação, uma despedida formal e você assina o documento. Pronto. O vocativo, o conceito e uso, é aquela palavra que você usa para chamar alguém, se referir a alguém, não é? É o vocativo. E quais são os pronomes de tratamento mais comuns, mais usados, e nós vimos alguns deles aqui, e descobrimos que ilustríssimo talvez seja o ideal, o mais usado, né? Para você escrever a sua carta de solicitação ou documento de solicitação. Que pode ser manuscrito ou pode ser por e-mail, que é o mais comum. Ótima semana, continue estudando, lendo bastante e até a próxima. Um abraço.